minutos de atraso, mas é um momento de alegria e de grande satisfação e prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma noite. E todo mundo sabe que onde eu vou tem música. Exatamente, eu já estava Por isso que toda essa minha preocupação de colocar o equipamento para a gente cantar, tá certo? E a gente vai começar a cantar uma música antes de entrar na temática, que é Simplicidade e Pureza, que está lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, item 3. E aí Kardec chama, o item 4, né? Pronto. Kardec nos chama a atenção da grande necessidade desse trabalho, né? Que é uma conquista, é um processo que todos nós estamos fazendo de alguma forma. Então, antes disso, tem uma música que eu acho bem oportuna, que demonstra um pouco dessa pureza que a gente precisa desenvolver em nós. A música é Romaria. Não sei se alguém conhece. Se não conhecer, ela vai aparecer ali, ó. Espera aí que tem um probleminha técnico aqui, espera aí. Deixa eu aumentar ali. Tão baixo. Se você vir o cabo, a gente não bota aqui para baixo. Oi? Pode botar. Tô achando isso que tá baixo, que ele não é baixo. Ah. Acho que é um problema de conexão, do chiado. Peraí, vamos lá. Ainda bem a gente ouvir, né? Problema de conexão com o Bluetooth, eu acho. Grande sonho de pó, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro juló, dessa vida comprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos
Foram-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou bem forte. Me ilumina, me escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou Senhora de Aparecida. Me ilumina, me escuro e fundo ao trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece e paz pros pensamentos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. E agora? Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Me ilumina, me escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Me ilumina, me escuro e fundo ao trem. Ilumina, me escuro e fundo ao trem da minha vida. Calma que tu tá falhando hoje, né, cara? Tá dando para ver, né? Sim, deixa eu ver se está funcionando isso. Ok. Simplicidade e pureza de coração. A gente está vendo uma cena aí belíssima, né? Duas crianças de forma lúdica brincando, sem se preocupar do ontem, do amanhã, só curtindo o momento. E que é algo que muitas das vezes a gente perde diante de tantas preocupações do ontem e do que virá. E muitas das vezes a preocupação excessiva do hoje. A gente perde esses momentos de refazimento, de liberdade, de conquista de si mesmo, não é? A temática, né? Kardec pega justamente em Mateus 8, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, e ele pega a seguinte passagem, deixa eu diminuir aqui que eu aumentei o carro, vai ficar pitando. A seguinte passagem, que diz assim: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim
de que ele as tocasse. Jesus, ele caminhava pela cidade, ele visitava as cidades, ele divulgava a Boa Nova, praticando, não só falando. Então, quando todos que ali estavam sabiam que ali ele estava passando, então muitas das vezes as mães e os pais levavam as crianças para que ele as abençoasse, as tocasse, não é? A preocupação dos pais com os filhos, não é? Aí ele continua aqui dizendo: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. Vamos aliviar nesse zangou-se, porque não condiz com Cristo, mas os exegetas, eles escrevem da forma que eles entendem e compreendem. Jesus nunca se zangou. Ele chamava atenção, com firmeza, não é? E lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. É bastante interessante essa passagem, porque nós vamos ver e reconhecer aqui de que Jesus, ele recrimina os seus apóstolos pela ignorância que os apóstolos apresentavam na época. Mas Jesus aproveita todo momento e todas as oportunidades para ensinar. Ele sabia que não teria muito tempo aqui na caminhada. Então ele aproveitava de tudo. Para vocês terem ideia, ele passava por um caminho, via um cachorro morto, fedendo, e os discípulos dizem a ele: vamos se afastar daqui que está um mau cheiro horrível, vamos passar depressa. Aí ele diz: repara, olha os dentes do animal, que beleza, coisa linda. Então ele aproveitava tudo para ensinar, não é? E aí ele aproveita essa oportunidade e coloca para nós que deveríamos ser semelhante às criancinhas. E deveríamos conquistar essa pureza, essa simplicidade que as crianças, naquele momento, apresentavam. Não é que a gente vai retroagir no entendimento, não é? Ficar bobo, abobalhado. Não. Ficar... o pessoal diz que fica meio perdido no tempo e no espaço, né? Meio aluado. Não, de forma nenhuma. Mas que essa pureza do viver, em que as crianças ali se apresentavam, naquele estágio em que elas estavam, era muito importante para tê-las como exemplo. A gente sabe que o Espírito, né, ele quando reencarna, aqui nós temos um caso, né, de Segismundo, o processo de redução perispiritual, de ligação ao processo de reencarnação naquele novo corpo, no ovo zigoto, né? Começa a ligação do perispírito com o novo corpo. Ele modifica também a sua forma. A gente sabe que ele, Segismundo, é um espírito já de tempos de caminhada, de várias encarnações, de vários compromissos, de muitos acertos e muitos equívocos da caminhada. Ele não é um bebezinho, ele pode se apresentar em um corpo de um bebezinho. Mas Segismundo, se a gente observar aí, tem alguns aninhos, né? Ou talvez séculos de idade, né? Porque se a gente observar no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que fala do mundo de prova e expiação, ele coloca lá que raros são os nativos da Terra que estão reencarnados hoje. Muitos de nós aí já passamos por vários mundos aí, planetas, desenvolvendo-nos
desde o princípio inteligente até chegar à atual caminhada que estamos. A gente precisa de tempo para esse desenvolver. Então, com toda certeza, Segismundo, ele tem muita estrada, né? Caminhada, mas a gente sabe que ainda é o início diante a eternidade. É uma fração, a milésimo, 2 milésimos de segundo diante a eternidade que tem para todos nós. Então ele já começa a demonstrar aqui, os espíritos construtores que o auxiliavam nesse momento, a ligação perispiritual com o novo corpo, o processo de magnetização do perispírito de Segismundo, durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo lucidez, parecia cada vez menos consciente. Por isso que Jesus pega a criança naquele estágio momentâneo de consciência, perdendo a lucidez. A pessoa, eu tenho o costume de dizer, porque o pessoal diz assim, esquecimento do passado, né? Aí diz, a gente esquece o passado, a gente reencarna. Aí o próprio Kardec perguntou, mas se tem um esquecimento do passado, aquela coisa, como é que a pessoa pode ser punida por algo que ela não lembra? É porque é um esquecimento do que a gente acha que é. Mas quem verdadeiramente somos, não esquecemos. Nessa fase da infância fica meio adormecido, mas de vez em quando desperta. Quem tem filho aqui sabe que cada filho, mesmo na mesma idade, ele passa de forma diferente, se comporta de forma diferente. Um gosta de um jeito, outro gosta de outro jeito. Um gosta de uma cor, outro gosta de outra. Um gosta de uma roupa de um jeito, outro é mais espiritado, outro é mais introspectivo, mais quietinho. Mesmo nesse períodozinho de readaptação ao novo corpo, à nova vida, não é? Nova vida não, nova existência. Porque vida só temos uma, existência temos várias, não é? Fomos criados e nunca mais deixaremos de existir. Somos espíritos eternos, não é? Somos aí, a gente tem um início, no caso, somos infinitos, né? Tem início, mas não tem fim. Deus nos criou para vivermos eternamente. Então, alguém tem alguma objeção, fica à vontade, porque aqui não é voz ativa não, tá certo? Não tem voz ativa aqui não. Aqui estamos todos estudando, trabalhando, cada um construindo o conhecimento, tá bom? Quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, e não é só ouvinte, é participante em todos os aspectos que a gente pode imaginar, tá certo? Assim como vocês cantaram, que foi belíssimo, também aqui no estudo aqui a gente vai, né, nós vamos participando, tá bom? Combinado? Tá tudo caladinho olhando para mim, eu fico meio assustado. Aí o que acontece? Esses espíritos, eles se apresentam, às vezes, na própria infância em si, é algo tão marcante neles, que eles não conseguem, mesmo em um estado, né, de pouca lucidez, eles apresentam quem ele é. Né? A impaciência, às vezes até traços psicopatas se apresentam na infância, já começa a apresentar na infância. Acho que foi minha esposa que falou que tem uma amiga em que uma filha, eu acho, alguma coisa desse tipo, matava os animais assim, sem sentir nada. Tem prazer. Ela brincava com os animais e matava, e fazia as atrocidades com os animais e achava a coisa mais normal do mundo, uma criança. Então a gente começa a ver os traços, né, da psicopatia, desse espírito aí que já vem com algumas dificuldades, que tem que ser trabalhada pelos pais. Nós que somos pais, eu que sou pai, como se diz, postiço, né? Aí a gente tem que estar de olho para poder a gente começar a trabalhar isso na criança, para que ele
venha a tentar melhorar a sua caminhada. Ninguém vai transformar ninguém. Mas nessa fase aqui, essa fase ajuda muito aos pais a colocar a educação, a boa rotina, os bons costumes, podemos assim dizer, o que há de melhor para a criança. Quando ela adquire a fase da adolescência ou pré-adolescência, aí começa a conflitar a educação familiar com o espírito e os seus desejos arraigados na alma. E aí ele fica dizendo, por que eu não posso fazer isso, se eu quero? Aí começam os conflitos. Não, minha mãe disse que não é bom, meu pai disse que não é correto. Por isso que tem que ser algo sólido. Não é a educação que diz, que o pessoal geralmente fala, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa funciona hoje em dia, gente? Está funcionando? Talvez na minha época ainda funcionava. Mas hoje em dia, com o avanço tecnológico, o acesso das crianças, estão mais espertinhas do que antes, né? Estão mais aceitando, não. Primeira coisa que pergunta, por que o senhor faz e não deixa de fazer isso errado? E o que é que eu faço? Então Jesus sempre se colocou como espelho. E não só falava, ele praticou muito mais do que falava. Que o exemplo aqui marca. Quando nós lembramos dos nossos pais, nós lembramos muito mais quando eles voltam para casa, não é? Através do fenômeno da morte, nós nos lembramos muito mais das coisas que eles faziam, que eles praticavam, que eles colocavam em prática, a maneira que eles viviam. Isso aí para nós é que marca mais do que só o que ele dizia, não é? Concorda ou não? E está um silêncio, Jesus Cristo. Abençoa. A pureza do coração está lá nessa parte, né, aqui, ó. Item 3, 4, deve ter errado aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3. Logo no início ele diz assim, a pureza do coração é indispensável da simplicidade e da humildade. É indispensável. Não tem como a pessoa ser pura sem ter conquistado isso aqui. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Por mais perdão aí aos acadêmicos, é porque eu sou desastrado e não gosto muito de copo. Perdão aos acadêmicos, mas orgulho para mim não tem outra conotação. Por mais que hoje queiram mudar a conotação, a ideia, o conceito da pessoa orgulhosa, devido ser tão comum, principalmente entre nós aqui no nosso país, o Brasil, falar, eu tenho orgulho do meu filho, tenho orgulho do meu marido, da minha esposa, tenho orgulho de ser assim, e assim vai. Mas eu continuo dizendo, por mais que tentem colocar firulas no conceito, para mim não muda nada. Por qual motivo? Quer queira, quer não, verdadeiramente temos orgulho. Verdadeiramente temos orgulho, seja ele o grau que a gente coloque. Tenho orgulho do meu filho. Por quê? Porque ele foi número 1 na sala. O que é isso? E tenho orgulho dele porque ele foi o melhor. Dá para entender? O orgulho é isso. O orgulho é sempre estar acima da maioria ou de alguém ou de alguma coisa. É ou não é? Sentir essa sensação destruidora de que você é o melhor, de que você é poderoso e os outros não. Os outros não deveriam estar nem aonde você está. Era para estar em um outro lugar, em outra sala, em outro lugar, não aqui. É ou não é? Então, às vezes, a gente coloca isso para os nossos filhos de forma natural.
E a gente vai aprendendo isso e achando normal essa competição, muitas das vezes exacerbada, uma competição muito dura e violenta. Eu sou pai postiço, mãe postiça, a minha esposa, que a gente adotou um menino de coração, adotado não de papel, mas de coração. Ele passou conosco mais de 10 anos. Hoje ele foi-se embora para São Paulo, tem filho, está vivendo a vida dele, graças a Deus, né? Mas a gente diz, graças a Deus, mas qual é o filho que não liga para o pai para pedir alguma coisa, né? Para lembrar dele não, mas para pedir, pede. Liga. Às vezes esquece até que ele existe, né? Mas quando o negócio aperta, aí liga para o pai. Faz parte do processo da caminhada, né? Então o que acontece? Ele fazia jiu-jitsu e eu fui num campeonato, nunca tinha ido num campeonato, fui com ele lá, e aí ele foi, eu digo, olha, faça o seu melhor, o que você aprendeu, e você sabe fazer. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, tá tudo bem. Não mudou nada, você vai voltar para cá do mesmo jeito que você está. Espero que não quebre nada. Não quebrando nada, graças a Deus, né? Mas você quer? Então vamos embora. Aí eu via o outro pai com um menino desse tamanho assim, e dava tapa no menino assim no rosto, nos braços, nas pernas. Bora. Só que, tome tapa no menino, o menino chega, estava quase vermelho da cor da blusa daquela senhora. E eu olhava assim, o menino, assim, aquela adrenalina, aquela coisa toda. E aí o menino foi, aí o outro, bem tranquilo, animado, estava ali se divertindo, deu um golpe, mobilizou e ganhou a luta desse que o pai estava. Quando saiu o pai, pensa, você fez errado e não sei o que, o menino estava assim. Veja, gente, como será esse adulto? Essa criança, quando desenvolver, o instinto que foi, o que foi incentivado a ele, não digo instinto, porque instinto é coisa boa, que foi incentivado a ele desse sentimento de competitividade é voraz. Imagina, será que talvez ele tenha freio diante de tanta competição? Então, é preciso justamente compreender o porquê estamos aqui, qual é o motivo de estarmos aqui, e que esse motivo e essa compreensão não seja única e simplesmente material, que ela transcenda as barreiras da materialidade que a gente conhece. Então, por isso que eu digo que, quer queira, quer não, por mais que firula que se coloque no egoísmo, ou no orgulho, não no egoísmo não, mas no orgulho, é orgulho, mas controlado, em grau menor, menos danoso, mas de todo jeito é danoso, mas é orgulho. Não adianta fugir. Joana, ela, no livro Autodescobrimento, ela faz algo fantástico. Ela pede para que a gente faça essa viagem para dentro. Mas fazer essa viagem sem desculpa. Sem desculpa. Porque quando a gente encontra um defeito, algo que nós temos, a primeira coisa que a gente faz é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa do fulano, por causa do meu vizinho, por causa do meu irmão, porque eu nasci com um problema físico, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho depressão, porque... É ou não é? Aí a gente faz uma viagem para dentro forjada, iludindo a quem? A nós mesmos. E ela diz, temos que ser verdadeiros, honestos conosco mesmo e sem nutrir sentimentos de culpa, que é o mais importante. Sentimento de culpa nos chumba no local onde nós estamos. A gente fica fixado ali e não quer sair mais, porque eu sou culpado, eu não mereço, eu não posso, eu não tenho direito, porque eu sou culpado. E aí os filhos, eles são daquelas formas,
do jeito que eles são, por minha culpa. E aí a gente começa a se martirizar, o pai, a mãe, ou o responsável. É a vida tem desafios na relação conjugal, dentro de casa, com os filhos, são desafios. E esses desafios, eles vão frustrar a gente, vai causar sentimentos em nós de dor e sofrimento. Mas Jesus, ele disse: eu venci o mundo, podeis também vencer o mundo. Que brilhe a vossa luz. Quer dizer, nós temos a condição, se estamos naquela situação, de sair e aproveitar aquilo ali da melhor forma possível, de forma construtiva e não destrutiva. Mas a gente fica preso a esse passado, não é? Mas voltando, senão a gente não sai daqui, o egoísmo e o orgulho, não é? Egoísmo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, aquela música, né, de Luiz Gonzaga, uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, outra pra mim, outra pra mim, outra pra mim, outra pra tu, outra pra mim. Não é assim? Luiz Gonzaga? Quem lembra? E aí a gente fica ali só nós, o melhor pra mim. O bolo vai ser partido, a gente corre na fila para ser o primeiro, para pegar a parte melhor que tiver ali, ou tirar a maior parte. Tudo a gente quer o melhor, é o melhor. E eu vou querer o pior, é. Aí vem outra reflexão, né? E eu vou querer o pior, mas não seria bom para todo mundo? Não era melhor? Fosse bom para todos? Bom para mim, bom para ela, bom para ele. Se repartir de forma com equidade, não digo igualdade, mas com equidade, não fica bom para todo mundo? Fica. A gente se preocupar com o outro é a melhor coisa que existe, não é? Então como é que eu vou ser simples se eu não consigo fazer isso? Eu sou egoísta. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Por isso que Jesus pega aquele estado momentâneo e coloca como um exemplo, não dizendo que a criança vai conquistar o reino dos céus. Ah, morreu um anjinho, a gente tem esse costume de dizer, né? Quando o espírito morre na infância, espírito não, né? O espírito encarnado desencarna, criança, morreu um anjinho, vai para o céu. Por quê? E aí, como é esse céu? A gente tem que questionar, viu? Vamos questionando e ampliando a nossa visão, que as coisas não são tão simples, mas também não são tão complexas, que a gente não possa entender. Então, a gente começa a observar que, quando Jesus diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. E aí Kardec traz para nós, aonde está escrita as leis de Deus? Em nossa? Hã? Estão na dúvida não, né? E às vezes a gente fica na dúvida para não assumir a responsabilidade, né? Ah, eu não sei. Aí diz, tu sabia? Não sei não. Eu não. Dizem que quanto mais sabe, mais compromisso tem. Não estou afim de saber dessas coisas, não. Todo jeito vai ter que saber. A gente evolui por duas. Podemos usar isso, são várias asas, mas vamos colocar duas. A asa do amor e a asa do conhecimento. Não é? Tanto a gente vai evoluir sentimentalmente, estamos evoluindo sentimentalmente, como conhecendo toda a criação, né? Sobre a criação divina. Concordo? Vamos embora? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Como é que eu posso ser simples e puro se eu só estudo? É importante estudar? Fundamental. Fundamental.
E Emmanuel, ele coloca para nós de que nós devemos estudar e adquirir conhecimentos para fazer melhor o bem, para praticar o bem de forma mais efetiva, mais eficiente, de forma melhor. Não é para reter conhecimento. O que adianta eu ler todas as obras de Emmanuel, de Joana, as obras de Kardec, que são mais de 20, a Revista Espírita, todas elas, e não colocar em prática? Nada. O que é que tem eu citar aqui todas as passagens, com grande conhecimento de todas elas, falar de forma belíssima, mas se eu não coloco em prática nenhuma vírgula desse conhecimento, de que me serve? Serve para a gente exercitar o orgulho, porque ele tem um orgulho do conhecimento. Tu não sabe de nada, tá perdidinho, eu sei tudo. Aí o outro, eu não sei de nada não, mas estou fazendo um monte de coisa. Né? Tu já leu? Não. Leu? Não. Aí quando vai ver, pratica tudinho, não leu uma vírgula. Tem conhecimento? Não. Nenhum, de magnetismo, não sei o quê, mas um abraço ninguém quer largar. Né? Escutar a voz da pessoa falando é uma melodia que coloca em prática. Tudo. Na vida, nas relações. Né? Amai-vos. Não é fazer uma coisa e depois fazer outra, não. São as duas juntas. É ter conhecimento, aprendizado e amando e colocando em prática. Eu acho interessante, muitas das vezes, a gente, no movimento espírita, isso é uma crítica minha, eu não sou da federação não, viu, gente? A nossa irmã falou, mas eu sou do Centro Espírita Paz Livre Caridade, que fica ali no Ibura. É que a gente se encontra lá na federação muito, quando eu vou, né, também. Mas esse domingo eu fui não. Mas até a própria federação, ela fala sobre isso. Às vezes a gente bota 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos de estudo, e cadê as práticas, gente? Cadê colocar em prática? Vamos trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Porque o estudo é eterno. E o exercitar também. A gente vai sempre saber de tudo? Vai chegar um dia que a gente vai saber plenamente de tudo? Será? Ou será que dentro dessa criação do universo, Deus deixa de criar? Deixa de criar? Será que ele não tem algo a mais dentro dessa criação universal para aquele que já aprendeu bastante e não aprender mais um pouco? A gente tem uma visão tão limitada das coisas, a gente acha que tudo tem um término, um ciclo fechou, acabou e não tem mais nada o que fazer. Tem. Pelo fato de sermos eternos, iremos sempre caminhar. Que coisa melhor a gente abrir, descortinar novos horizontes? Aquele que não sabia dirigir, quando começa a pegar o carro e começa a sair, parece que o mundo fica mais colorido, né? Aí depois, quando começa a buzina, o xingamento, aí o mundo fica meio tenebroso. Mas, naquele início ali, a gente aprendeu, né? A gente descortinou um novo horizonte. Aquele que não sabe ler, quando começa a aprender a ler uma língua diferente da que fala, ele começa a descortinar, não é verdade? Então aí a gente nós vamos sempre ter a necessidade desse descortinar, desse crescer, desse desenvolvimento, tá certo? Melhorou um pouquinho, não fica aperreado para chegar no fim não. Porque a gente sempre fica agoniado, né? Ah, eu tenho que fazer logo o curso tal para fechar o ciclo tal, para não fazer no ciclo tal. Não tem pressa, tem tempo. Sempre há tempo.
Está de acordo com as suas forças. Por isso o autoconhecimento é importante, a gente saber o que podemos fazer, o que ainda não podemos fazer, e tudo bem. Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Ah, eu não consigo ainda perdoar. Qual é o problema disso? Um dia você vai perdoar, hoje você não consegue, mas amanhã pode ser, depois pode ser. O importante é estar sempre trabalhando para que um dia consiga conquistar o perdão. O importante não é ficar parado, eu não consigo, não faço mais nada. Aí não vai sair nunca. Nunca vai sair do lugar. Não é? Exemplo de humildade, simplicidade. Para nós aqui, espíritos imperfeitos, até pureza. Não é? Espíritos ainda na caminhada. Aí gente de outras denominações religiosas, menino, logo chica. Cheio de... Sim. Faça 1% do que ele fez. Consegue fazer hoje em dia, agora? Nesse momento está fazendo? Está fazendo? Se tiver, maravilha. Você vai ser outra foto que eu vou botar aqui agora. Vai ser a sua. Mas por enquanto, o que a gente conhece, que está mais perto de nós, porque sabemos que Jesus, sim, é o maior exemplo de pureza que a humanidade teve até o presente momento. Jesus. Nós vamos puxar um pouquinho mais perto o nosso irmão Chico, né? Em que, logo no seu início das atividades, do seu trabalho na psicografia com Emmanuel, quando aparece para ele, puxa logo a orelha dele para colocar ele dentro da simplicidade da pureza. Diante do trabalho que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso aprender? O que é que ele diz? Uma vez, disciplina. Ele disse o que mais? Disciplina. Depois o que mais? A vida toda tentando disciplina. O aprendizado dele a vida toda foi se disciplinando. E aí começou a psicografar os livros. Os livros começaram a chamar a atenção, o povo falando. E ele ficou emocionado com aquilo. Aí disse, mano, está dando certo os livros, o pessoal está gostando, está elogiando. Ele disse, Chico, lembre-se que você é apenas um carteiro. Se a mensagem da carta a quem foi endereçado lhe gostou, não é o carteiro que tem o mérito, é quem escreveu. Você é simplesmente um carteiro. Aí ele aprendeu. Por isso que ele dizia para todo mundo, sou um carteiro, entrego cartas. Aí ele começou, né? E aí o povo começou. Aí tem a parte boa, né? Todo mundo elogia. Mas todo mundo elogia. Tem as críticas, os ataques. E não foram poucos. Foram muitos ataques. Ele dizia, mas não sei mais o que fazer. São muitos ataques. Muita gente falando mal, me atacando. Aí ele chamou ele lá fora da casa, foi pro meio da rua. Aí tinha um bueiro assim vazando. Aí disse, nós somos feitos esse bueiro. O bueiro ele faz a limpeza da cidade. Ele ajuda na limpeza da cidade. Mas ninguém elogia o bueiro. Ao contrário, quando ele começa a mal cheirar, todo mundo reclama, esculhamba. Mas ele está fazendo o seu processo. E você é esse bueiro. Olha, se fosse comigo ele me chamar de bueiro. Quer dizer, a partir de hoje você deixou de ser meu mentor espiritual. Eu não sou bueiro, não. E Chico ouvia e aprendia tudo isso. Aprendia tudo isso de forma paciente, tranquila. E foi desenvolvendo todas essas habilidades que ele já tinha e foi despertando, e outras adquirindo nessa caminhada, ao ponto de que as pessoas, quando começavam a elogiar ele demais, ele interrompia. Ele dizia, não, meu nome é Francisco, porque eu só sou um cisco.
Não sou nada disso que vocês estão dizendo, eu só sou um cisco. Mas é diferente de nós, porque existe a falsa humildade e a humildade verdadeira. A falsa humildade geralmente é aquela que a gente fala de um trabalho que a gente fez e diz assim: eu não gostei muito do que eu fiz, não deu muito certo, acho que não ficou muito bom. Mas a gente diz isso para que o outro diga: foi bom, rapaz, o negócio foi maravilhoso. Aí tu tá brincando comigo. Não, foi não. Olha, tão humilde, né? Olha. Aí outra, aí diz assim, deixa eu lembrar, viu? Aí a gente tem costume de dizer assim pro outro: eu sou um pobre coitado, miserável. Isso é coisa dos espíritos, não tem nada a ver com isso não. Aí diz: não, mas você tem a sua colaboração, não sei o quê. A gente se enche, né? Humilíssimo, para dizer o contrário, né? Então a gente, isso é 8 horas já, né? Mas você atrasou. Não, abençoa. Esse relógio não é daqui não. É não. Ele deve ser lá do umbral esse relógio, não é daqui não. 5 para as 8, né? Eu vou pelo relógio dela, viu? Então, está no ar, querido. Então a gente tem uma música que o Fábio Júnior fez. Então, não estou dizendo que eu sou meio da estrada. Deixa eu ver aqui se esse danado funciona. Vamos, filho, vamos trabalhar, né? Tem uma música que o Fábio Júnior fez que não sei se algum de vocês aqui sabe, já ouviu falar, para Chico Xavier. Já ouviram? Vamos lá? Vamos ver se vai? Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos de ouvir, escutar. Francisco é como um rio desde a nascente, ele colhe como quem planta semente. Suas margens são prenúncios pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se eu quiser eu juro. Chico Xavier, já ouviram? Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos de ouvir, escutar. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz a iluminar a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar.
escuta. Bonita a música. Oi? Abençoa, né? Gente, para a gente encerrar por causa da hora, né? Nós vamos passar aqui. Eu vou deixar uma mensagem. Olha, meu filho. Opa. Eu vou deixar uma mensagem para depois vocês procurarem. Ora, isso. A pureza, nesse livro aqui, ó, Religião dos Espíritos, Chico Xavier, livro de Emmanuel. Espíritos diversos, né? A pureza. Para depois vocês lerem, se quiserem, que aí vocês vão entender que Jesus, verdadeiramente, ele era puro, porque ele via Deus em tudo. Ele via Deus em tudo, nas pessoas, na natureza, até na violência, na agressividade, ele via Deus ali também. Porque ele sabia o motivo do porquê das coisas. Não é? Tem uma mensagem aqui, depois vocês leem. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Não vamos esperar ser puro para começar a trabalhar. O importante é que já temos a consciência que precisamos nos transformar. Então ele coloca aqui, ó, limpai as mãos, começai a trabalhar na sua purificação. Pecadores, de duplo ânimo, porque sabendo da nossa limitação, se eu fosse ficar preso à minha limitação, eu não estaria aqui nesse momento. Eu não viria aqui de forma nenhuma, eu não aceitaria uma palestra, uma conversa, um bate-papo, porque eu sei que ainda não cheguei, ainda estou nesse processo de aprendizado. Estamos nos construindo, nos esculpindo. Esculpiu errado aqui, agora vamos consertar. Aí fez ali meio troncho, vamos. E assim a gente vai, sem culpa. Sem culpa. Esqueça a culpa, elimine a culpa da sua vida. A gente precisa construir isso. Purificar os corações. Divulgar a boa nova. Tem pessoas que já têm condições de fazer. Então é preciso só esclarecer para que ele desperte. Às vezes, com a nossa inferioridade, a gente consegue acender a luz das pessoas. É interessante isso. Porque estamos buscando. Agora, se a gente ficar preso aqui à inferioridade, a gente não acende a luz de ninguém. E muito menos a nossa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Geralmente a gente só fala daqui para baixo, né? Mas transformação moral a gente esquece, né? Quem é o verdadeiro espírito? Aquele que se esforça, não sei o quê, mas ele já começa a demonstrar a melhora. A partir do momento que você conhece a boa nova, começa a praticar na sua vida, você já começa a melhorar. Todo mundo diz, agora está santinho, né? Essa peste agora está santinho. Vai falar nada não, vai ficar caladinho agora. Tu que esculhambava todo mundo, agora está engolindo, está levando sapo para casa. Né? A felicidade na Terra é justamente essa. Para a vida material, está na questão 922. Para a vida material, a posse do necessário. Quando eu durmo, boto minha cabeça no travesseiro, preocupando em um zero a mais na minha conta, eu não tenho paz. Eu não consigo descansar. Mas quando eu sei que eu tenho o necessário, e o que é o necessário? Aí nas questões sequentes, ele diz, olha, não para o maior, que a gente é ensinado sempre a olhar para frente, o maior, melhor, progredir, não sei o quê. Quem trabalha em empresa sabe, tem que estar batendo meta, bate meta, aí muda a meta, mata a meta, muda. Vai ser infinito aquilo ali, daqui a pouco eu não sei o que vai dar não. Né?
Ninguém alcança, daqui a chega um momento que ninguém alcança, não, tem que fazer por tudo caindo, desmaiando, ninguém alcança. Mas olha para trás, quando você vê aquelas pessoas, muitas das vezes, apesar da dificuldade, da dor, do sofrimento, de faltar, às vezes até o necessário, mas ele está sorrindo, ele está caminhando, ele está vivendo. Então a gente vai pensar o que é necessário. Após o necessário para a vida moral, consciência pura e a fé no futuro. Consciência tranquila. Fiz tudo o que eu pude. Eu não pude realmente é porque eu não pude. Eu entendo. Mas um dia eu vou poder. Né? Muita paz a todos, que Jesus abençoe e ilumine o coração de cada um de vocês, cada um de nós, hoje e sempre. Continuemos trabalhando incansavelmente, se autoesculpindo, ajudando, amparando. A melhor ferramenta para se autoesculpir é servir. Não tem outra. Você pode ler todas as obras, tudo, mas a melhor ferramenta é servir. Quando a gente serve, a gente sente a dor do outro e diz: Jesus Cristo. Tem muito a aprender ainda. Muita paz a todos.